Olá, começa agora mais um Viva Bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a professora de psicologia aqui da Unimep, também psicóloga clínica e também supervisora dos estágios em psicologia clínica de adultos e infantil aqui da Unimep, né? Professora Magali Rodrigues Serrano, seja muito bem-vinda ao programa. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, né? Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é ansiedade. Então, a ansiedade é um tema bastante interessante dentro da psicologia e é muito legal a gente conversar sobre esse tema, porque as pessoas às vezes associam a ansiedade sempre a quadros psicopatológicos, a doenças, a questões mais graves, ligadas inclusive à questão da psiquiatria, à psicologia clínica. Mas é importante que a gente olhe para a ansiedade como, na verdade, um mecanismo de defesa ou uma proteção do organismo. Então, se a gente for pensar em termos da própria evolução, né, da espécie humana, lá atrás precisávamos ficar atentos, né, e ansiosos quanto ao que ocorria no nosso entorno, para ver se tinha algum animal que fosse um predador que vinha em direção ao próprio indivíduo ou ao grupo, né, imaginando aí várias pessoas juntas, e só que com o desenvolvimento, né, e a própria evolução, né, da espécie humana, essa ansiedade, ela pegando a conotação social, hoje em dia ela tem se tornado doentia, no sentido que ela se amplia para outras situações que não são situações de perigo real. Então, de qualquer maneira, precisamos ficar ansiosos, por exemplo, às 2 horas da manhã, andando numa rua escura, precisamos ficar ansiosos e atentos, né? O que a ansiedade provoca? Ela provoca o organismo estar atento, estar preparado para lidar com situações inesperadas e de perigo para si mesmo. Mas só que hoje em dia as coisas estão saindo um pouco desse controle. Então, no caminhar dessa evolução, essa ansiedade ela tá de alguma maneira interferindo. Então, voltando para a sua pergunta inicial, a ansiedade é simplesmente toda uma série de reações fisiológicas que preparam o organismo para sua própria defesa, para manter a sua vida, a sua sobrevivência, tanto física, e aí a gente pode ver dentro da psicologia depois até questões sociais e de relacionamento, elas são entendidas como perigo. E aí é que as coisas vão ficando mais complicadas. E a ansiedade, ela possui sintomas de uma pessoa que está sofrendo com ansiedade? Ela possui alguns sintomas mais objetivos, mais concretos, que a gente pode estar identificando como uma agitação, uma inquietação. Nós temos alguns comportamentos que são muito comuns em pessoas ansiosas, né? Que seria a perna balançando, o roer unhas, né? Ou às vezes não conseguir ter um contato visual mais constante, então olha para o outro lado, olha e olha para o outro lado. Isto em crianças, a gente fala que não aparece muita ansiedade em crianças, mas muito do que se chama, inclusive de transtorno TDAH, né, o transtorno de falta de atenção, às vezes você tem uma questão emocional que traz uma resposta de ansiedade e a criança não consegue parar na carteira, ela levanta, ela volta, ela cutuca o amigo porque ela está ansiosa. Então, todos esses elementos poderiam compor aí uma avaliação, um diagnóstico de ansiedade. E existem tipos diferentes de ansiedade? Na verdade, é difícil a gente dizer de tipos, né? Então, o que a gente pode dizer é que tem algumas reações de ansiedade que elas são positivas, elas nos colocam em preparo, né? Elas nos organizam até para lidar com algumas situações que são situações difíceis e outras que são mais doentias. O que talvez a gente pudesse associar com tipos seria a questão de quando a gente entra nos quadros psicopatológicos. Então, quando a gente vai para esses manuais de psiquiatria, por exemplo, o DSM e o CID, né, que são manuais que categorizam, mas já transtornos. E aí a gente tem alguns tipos de transtornos ligados à ansiedade. Então, por exemplo, temos o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, as próprias fobias, né, que são específicas, elas são consideradas transtornos ligados à questão da ansiedade. E quais são as causas da ansiedade na atualidade, né? A senhora já até falou da ansiedade, né, nos tempos passados, mas atualmente o que pode caracterizar como uma causa para a ansiedade? Então, acho que vivemos numa cultura e num momento social onde nós temos a questão do perigo sendo colocado até como uma cultura. Então, nós temos muitos medos,
diariamente e muitas inseguranças em vários aspectos da nossa vida. Então, são inseguranças financeiras, inseguranças sociais, culturais, de relacionamento, né? Então, são muitas inseguranças e esta insegurança toda é a principal causa de ansiedade hoje em dia. Então, quando eu falo em segurança, estou dizendo o pouco controle que temos individualmente sobre algumas coisas que são muito importantes para nós. Principalmente se a gente pensa a questão, o índice de desemprego que está tão alto, o índice, né, de agressividade, assaltos que está tão alto, né? E aí acho que vem aí uma crítica para a mídia de maneira geral, que é o como hoje em dia os nossos telejornais e a nossa mídia aberta, aí, ela é uma mídia que enfatiza muito os eventos que são eventos perigosos. Então, o tempo todo estamos em casa ouvindo que aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Então, isto vai causando, né? São todos elementos que aparecem e que vão fazendo com que o indivíduo fique entrando nessa reação de ansiedade quase que generalizada. E além dos perigos, acho que uma outra causa que pode influenciar também são as pressões, né? Estamos agora na reta final do ano, né? Ano letivo, os estudantes estão aí no período de provas finais, alguns vão prestar vestibulares, Enem, e essa pressão também pode ser uma causa para a ansiedade? Pode, com certeza. São todas essas situações de avaliação também, né? Que de uma certa maneira são perigos à sua própria imagem, né? Então eu passo por uma prova, eu consigo ou não consigo, o vestibular, né? Qual é a nota final que eu recebo, né? Estamos numa sociedade que ela exige muito, ela pressiona muito os indivíduos a terem determinadas respostas, né? E isso com certeza é um momento de muita pressão. E professora, eu tenho aqui um dado da Organização Mundial da Saúde, a OMS, de que o Brasil é o campeão mundial no índice de ansiedade. 9,3% da população manifesta o quadro, o que significa 3 vezes mais pacientes do que a média global. O que poderia ser assim, o ponto principal que justifique esse grande número de ansiosos aqui no Brasil? Aqui no Brasil? Eu acho que se a gente for olhar um pouquinho, né, estamos inclusive no momento aí das eleições, né, então se a gente for olhar um pouco o panorama geral do Brasil com relação às questões políticas e econômicas, eu acho que esse seria um elemento bastante importante para a gente estar olhando para esse índice tão alto de ansiedade. Né? Então, esta insegurança que eu estava dizendo antes, né, ela está muito presente nesse momento na própria sociedade como um todo brasileira, a gente pensando de uma maneira mais geral, né? Eu acho que tem uma outra coisa também que é bastante complicado, que a gente precisava até ir trabalhando um pouco mais, que é um pouco essa ideia de que no Brasil nada tem jeito. Então, parece que o brasileiro acredita pouco, né, no seu próprio país. Então, isso também faz com que as pessoas tenham pensamentos de menor segurança, de menor positividade, e isto faz com que eu me sinta mais pressionado e mais inseguro. E aí a ansiedade aumenta. Exatamente. E, professora, nós estamos falando, né, no grande número de brasileiros ansiosos, e a Unimep, ela dispõe de um centro de estudos aplicados em psicologia que oferece atendimentos, né, à população interna e externa. E agora nós vamos acompanhar uma matéria com o professor Edgar, que vai falar exatamente sobre os atendimentos que são oferecidos aqui no centro, o CEAPSE. Localizado no campus Taquaral, o CEAPSE, Centro de Estudos Aplicados em Psicologia da Unimep, proporciona desde 2001 atendimentos e orientações psicológicas gratuitas à população. O CEAPSE tem atendimento dentro das suas 4 ênfases do curso de psicologia, na área social, na área do trabalho, na área educacional e na área clínica, né? Mais especificamente na área clínica, os atendimentos são voltados para crianças, adolescentes e adultos. Temos observado nos últimos anos uma demanda muito forte relacionada ao tema ansiedade, né? Que por vezes perpassa para outros problemas, outros sofrimentos psicológicos, como o fator da depressão, que também é uma causa recorrente. Supervisionados pelos professores, os estagiários do último ano do curso de psicologia realizam, entre outros atendimentos, os voltados à ansiedade. De início, a gente busca entender
o que é essa ansiedade para essa pessoa. Quando isso aparece aqui, às vezes como uma queixa que traz um desconforto muito maior para essa pessoa, no caso que gera um sofrimento, a gente percebe que ela tem alguns comportamentos que causam esse tipo de sofrimento. Então é muito comum, às vezes, as pessoas chegarem aqui dizendo que não conseguem dormir, que tem uma ansiedade muito grande, que paralisa as atividades cotidianas dela. Perca de apetite, tudo isso chega junto com essa queixa de ansiedade. O que a gente tenta fazer é que, na verdade, a relação com a ansiedade seja diferente. Que ela ainda vai sentir a ansiedade, que ela aprenda que o desconforto nem sempre é negativo, mas que não seja um desconforto que adoeça. Que seja um desconforto que consiga trazer uma nova face para a vida dessa pessoa, que ela consiga com isso fazer outras escolhas e propor outras coisas para ela mesma, então de ansiar e planejar alguma coisa que vai vir depois. Então, eu acho que os atendimentos têm mais esse aspecto geral, assim. E nós acompanhamos a matéria sobre os atendimentos que o CEAPSE realiza, né, aqui na universidade para a população interna e externa. E eu gostaria que a senhora falasse, então, quais especialistas podem acompanhar a pessoa que tem ansiedade, quem é que pode diagnosticar esse distúrbio? Então, a questão dos distúrbios de ansiedade, os principais profissionais que podem estar trabalhando seria o psicólogo e o psiquiatra, né? Acho que no tratamento aí relacionado à questão dos transtornos de ansiedade é muito importante se utilizar, claro que sem um uso desenfreado e sem critérios, mas a utilização de medicamentos. É muito importante que a gente pense na possibilidade de que o medicamento ajuda, porque temos uma situação que às vezes já está desencadeada e aí não adianta simplesmente ficar trabalhando apenas com uma orientação, um aconselhamento. Controle a sua ansiedade, fique mais tranquilo, e isso é muito difícil. Então, quando nós temos um transtorno mesmo de ansiedade configurado, né, e isso normalmente vem da avaliação de um psicólogo ou de um psiquiatra, é muito importante que você tenha o acompanhamento desta dupla. Tanto o psiquiatra para fazer um controle mais momentâneo, né, numa determinada situação, para a utilização do medicamento, e o psicólogo para depois ir trabalhando de uma maneira mais geral, uma mudança no estilo de vida, no estilo de pensamento, na maneira como a pessoa encara as pressões do dia a dia, a condição, né, do seu país, da sua cidade, né, e da sua família, para que ela possa ir gradualmente alterando. Então, os principais profissionais seriam o psicólogo e o psiquiatra. E algumas mudanças no cotidiano, elas podem ajudar a lidar com a ansiedade? Então, acho que a gente focou aí na questão anterior a questão dos transtornos mesmo de ansiedade, né? Mas se você, né, cada indivíduo, cada pessoa, né, começa a pensar, perceber que está ficando muito ansioso, que as pernas tremem, que começou a roer unha e não roía. A ansiedade tem uma outra questão que eu não falei, que é às vezes interferir no sono, porque você não consegue dormir, você fica pensando nos problemas, nas pressões, na defesa do mestrado que você vai fazer, nas várias situações de enfrentamento que você vai estar fazendo. Então, as pessoas que se percebem que estão numa situação que está causando mais ansiedade, acho que pode ser muito importante que elas busquem processos de meditação, de estar mais presente, se não está, né, no momento de procurar um terapeuta, mas que pelo menos tenha amigos, que sejam amigos onde ela possa conversar com as situações e que possam trazê-la mais para um concreto. Quando a gente começa a olhar a situação de pressão, de exigência, né, ou de perigo mesmo, de uma maneira mais objetiva, a gente consegue ir desmistificando e aí a gente fica, assim, diminui já o nível de ansiedade. Agora, se você já tem um transtorno, que você não está conseguindo pensar em outra coisa, você passa noites e noites sem dormir, então aí necessariamente precisa os profissionais aí que eu tinha falado. E para finalizar nossa entrevista, então, professora, gostaria que a senhora comentasse, é possível curar a ansiedade e os transtornos da ansiedade? É possível sim. Então, com um tratamento adequado, bem cuidadoso, se cuidando tanto da entrada do medicamento como da saída, e um bom processo terapêutico, que não necessariamente precisa ser muito longo, né? Você imagina 1 ano, 1 ano e meio, no máximo 2 anos, é possível a gente conseguir voltar para a situação de equilíbrio, né? Porque o curar aí, acho que seria a ideia de que a gente
que aquela pessoa, né, que chegou um momento de transtorno, ela consiga voltar para uma situação de equilíbrio, onde em alguns momentos ela tem um nível de ansiedade que ajuda ela a se organizar, mas que não atrapalha. Acho que a grande questão é que a gente tire, né, essa ansiedade que atrapalha, que nos impede, né, que trava o aluno na frente de um seminário, ele não consegue se mexer. Na hora que a gente vai fazer uma entrevista de emprego, né, a gente está precisando muito de emprego, então esta precisa sim ser e é possível, com certeza. É bem tranquilo estar fazendo essa cura ou essa volta para o equilíbrio. Tá certo, então, professora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Foi um prazer. Este foi mais um Viva Bem. Se você quiser conferir esse ou outros programas da TV Unimap, acesse as nossas redes sociais ou o nosso site, tvunimap.com.br. Eu sou Camila Angelossi e até a próxima!